Boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, desta vez com um programa novo, que decidi chamar Semana Ácida. Será uma semana ácida ou uma semana acide? Bem, o espectador que decida, talvez a diferença não seja assim tão grande. E é relativa à semana que passou, que acabou este domingo, embora eu esteja a gravar este programa segunda-feira à noite. E o lema, aqui esta célebre frase do Winston Churchill, é o lema da verdade. Porque eu acho que a verdade é uma coisa que está a faltar e muito na televisão portuguesa, principalmente, obviamente, no jornalismo. E como escreve Churchill, ou como proferiu, a verdade é inconvertível. A malícia pode atacá-la, a ignorância pode zombar dela, mas no fim, lá está ela. Ou, de uma maneira mais simples, a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima. Queria começar com a entrevista de André Ventura à CNN, uma entrevista com um painel de comentadores ditos imparciais. Temos o Pedro Costa, que é filho de António Costa e apoiante assumido da candidatura de António José Seguro. Temos o Francisco Chicão, que apoia o Almirante. E mais, o Francisco Chicão, ele saiu, ele candidatou-se em 2019 à Assembleia da República e não foi eleito precisamente no ano em que o Chega ganhou um deputado. Portanto, não será a pessoa mais imparcial do mundo, certamente que terá aqui um desgosto, uma frustração contra o André Ventura, e isso notou-se perfeitamente. Comecemos aqui por ver a apresentação destas figuras e vocês digam-me lá se não estamos no programa do Aleixo. Isto hoje, o primeiro tópico é o jornaleixo. Vejamos este painel. De entrevistas aos candidatos à presidência da República. Eu sou o André Carvalho Ramos e esta é uma edição especial do Verdade e Consequência com Francisco Rodrigues dos Santos e Pedro Costa. Bom, se o Pedro Costa não é o homem do bussaco, o Francisco dito Chicão, Francisco Rodrigues dos Santos é o nome do homem, mas ele é conhecido por Chicão, se não é um busto ou uma figura decorativa da política portuguesa, e se este apresentador não é o Renato, então eu já não sei nada. Porque vocês vejam bem aqui as semelhanças entre um e outro. Eu vou passar aqui um vídeo que é a apresentação do Renato, para quem não conhece, do programa do Aleixo. Vejamos o que diz o Renato. Dobe. Renato Alexandre. Principal qualidade. Amigo do meu amigo. Frontal. Principal defeito. Teimoso e às vezes demasiado orgulhoso. E parabéns, porque tu és um jornalista de mão cheia e és daqueles que parece um pitbull quando filas, não largas. E acho muito bem. Este André Carvalho Ramos, com uma postura sempre tão moralista, enfim, tem uma patologia anti-Chega, que é uma coisa para ele, é quase como estar ali a falar com um indivíduo com lepra, não é? Ele que é tão moralista, ele que é tão uma pessoa tão, enfim, correta, eis que ele foi condenado por agressão ao ex-namorado. Está aqui uma notícia, isto é do domínio público. André Carvalho Ramos vai pagar uma multa de 2.800 euros e ainda 1.500 euros a Emanuel Monteiro, isto em 2020. Porquê? O jornalista da TV André Carvalho Ramos foi condenado a uma pena de 400 dias de multa, 2.800 euros, por 3 crimes de ofensa à integridade física simples ao também jornalista do canal Emanuel Monteiro. Terá ainda de pagar 1.500 euros de indenização ao ex-namorado, este pedia 6.000 euros, com quem manteve uma relação entre junho de 2015 e junho de 2017. De acordo com a sentença a que a CM teve acesso, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa considerou provado que o casal tinha frequentes discussões motivadas por ciúmes e que tal levou André a agredir fisicamente Emanuel em várias ocasiões, por empurrão e beliscões. O arguido agiu com o propósito alcançado de provocar ferimentos no ofendido, bem sabendo que as suas condutas eram suscetíveis de o molestar na sua saúde e integridade física, fazendo enquanto o mesmo foi seu namorado e mesmo após o fim da relação. Enfim, é só aqui uma curiosidade pública acerca deste jornalista tão paladino da moral e dos bons costumes, que nem sequer pode quase estar no mesmo estúdio que o André Ventura. Tal é a hostilidade.
Aqui o Chicão, não é? Como digo, o busto, uma figura decorativa da política portuguesa. Isto aqui é da página do Wikipédia. Portanto, só para as pessoas saberem o que é que o Chicão poderá ou não ter, quais os seus sentimentos em relação a André Ventura. Foi candidato a deputado à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral do Porto, pelo CDS-PP, nas eleições legislativas de 2019, ano em que o CDS-PP obteve a sua mais baixa votação, quer a nível local, quer nacional. Apesar de ser o segundo na lista, não foi eleito deputado, uma vez que o CDS obteve pouco mais do que 31 mil votos do distrito. Este tipo é um frustrado da política e gostava de saber que imparcialidade é que ele tem para entrevistar o André Ventura. Mas vamos diretamente à entrevista. Portanto, estão lançadas aqui as personagens, não é? Um ex-condenado por ofensas à integridade física, que é um moralista, um político fracassado que foi derrotado e obteve a pior votação de sempre do seu partido quando André Ventura vai para a Assembleia da República a primeira vez, mandato deputado único em 2019, e finalmente o filho do António Costa. Portanto, isto é que é um painel imparcial e correto para entrevistar o André Ventura. Mas vejamos essa entrevista. Eu escolhi aqui alguns excertos. Enfim, a entrevista é 1 hora. Vamos ver como é que isto correu. Entre o académico, o político e o fenómeno mediático, André Ventura é hoje um protagonista central da vida pública portuguesa. Começa assim o nosso ciclo de entrevistas com verdade, consequência e, como sempre, alguma ironia. Boa noite aos três, bem-vindos. André Ventura, obrigado por aceitar o nosso convite. Foi esta a sua estratégia para crescer, utilizar fake news para ganhar votos? Reparem que, primeiro que faço uma pergunta, nessa pergunta já estão contidos uma data de pressupostos, no fundo uma data de afirmações que são eles próprios falsos. Mas eles dizem isto como se fosse objetivo, como se fosse a descrição objetiva de uma paisagem. Mas esta pergunta já é profundamente e até ofensivamente enviesada e parcial. Muito mais fake news é dizer que não havia 1 milhão de imigrantes ilegais em Portugal, quando manifestamente havia pelo menos esse número. Eles próprios tiveram que vir corrigir, mas publicaram isso como sendo fake news. Portanto, as fake news, e não é por acaso que eles agora querem censurar a internet, as fake news que quem as dá, se calhar, são estes canais de televisão. E, quer dizer, fazer uma pergunta que tem este pressuposto, isto é uma pergunta enviesada, venenosa e ofensiva, é uma pergunta hostil, para além de deselegante. Isto sim é desinformação e é indigno, isto é indigno de qualquer jornalista. Quer dizer, a única resposta possível a isto é: vocês é que são as fake news, que é exatamente isso que o André Ventura vai responder. Deixa-me começar por dizer isto. Eu acho que é muito deselegante a CNN convidar-me para estar aqui hoje e começar com uma pergunta dessas, francamente. Porque pôr um político aqui, embora estou habituado a armadilhas, a muitas, e sei que esta é mais uma, portanto vou responder-lhe com toda a sinceridade. Era o mesmo que eu passar todas as notícias falsas que já publicou nesta casa, começar uma peça a dizer assim: André Carvalho Ramos, quem é o jornalista que eu tenho hoje ao meu lado? É aquele que publica notícias falsas, semana sim, semana não, na CNN, ou é alguém que vem entrevistar um político? Não só é uma estratégia errada, tenho várias que publicaram que são falsas e nós estamos fartos de as dizer. Mas acho que é errado e não é bonito. Estou-lhe a dizer isto em nome da integridade, da transparência e também de quem vê a CNN de Portugal, certo, que não gosta, sinceramente. Repara, a primeira pergunta que me fez foi as fake news que o fizeram crescer. Vai perguntar isso a todos os candidatos. Vai começar assim todas as entrevistas. Havia uma declaração sua. André, há declarações de todos os candidatos a todo o ano. Há do José Seguro sobre corrupção, vou ver também se começa assim. Há do Almirante Gouveia e Melo sobre portugueses e sobre imigrantes e também sobre a Marinha. Quero ver se lhe começa a perguntar assim. Aliás, vou ter muita curiosidade de ver se lhe começa a fazer essas perguntas. Portanto, isto é pura armadilha, não lhe fica bem assim e, sinceramente, é uma deselegância grande desta casa para convidar alguém que é candidato presidencial. Portanto, acho que não lhe fica bem. Mas eu agora vou responder à sua pergunta. Não, eu não vou fazer o que muitas vezes a CNN faz neste jornalismo, que é fazer das fake news um combate, batalha e um ativismo. E não é só a CNN. O André faz isso muitas vezes. E isso é errado. O André Ventura, quer dizer, retribui-lhe completamente a bola. Isto para já não é jornalismo imparcial, isto é ativismo. E fake news é dizer que eu faço fake news. Porque o Chega não tem fake news. O Chega refere factos que são inconvenientes, que as pessoas não gostam de ouvir. Fake news, ou as notícias falsas, ou o chamado discurso de ódio, é simplesmente o discurso que eles odeiam. Não quer dizer que seja falso. Quer apenas dizer que eles não o querem ouvir. E repare-se uma coisa. O André Ventura já
aturou muita coisa. Ele já teve que aturar muita coisa. Mas eu acho que ele ficou mesmo muito chateado com esta introdução e eu nunca ouvi tão ofendido, tão melindrado como entrevista. Isto começa logo muito mal e daqui para a frente vai ser sempre o mesmo tom ou até pior. Vejamos. Pedro Costa, quer começar? Posso começar? Boa noite, Dr. André Ventura. Temos tido, nos últimos meses e nos últimos tempos, montes de material de investigação sobre si, com muitas declarações em on, em off, de pessoas que são ou que já lhe foram próximas no passado, ex-dirigentes do Chega, e há uma série de acusações que vão ficando e que paira a ideia de que há dois políticos em Portugal chamados André Ventura. Há de facto um político, aquele que ouvimos aqui no lançamento desta entrevista, que defende, e parece quase o cavaleiro branco da defesa da pureza da informação, outro que promove as fake news. Mas reparem uma coisa, esta história dos jornalistas fazerem estas perguntas com factos falsos, quer dizer, ele para fazer uma pergunta põe uma afirmação falsa. Como é que o senhor se sente por ter crescido com as fake news? Isto não é uma pergunta. Isto é uma pergunta, não é só uma pergunta, isto é uma pergunta que tem um pressuposto e esse pressuposto é falso. Portanto, o que eles estão a fazer é mascarados disfarçados de jornalismo, de opinião isenta, de imparcialidade. Eu estou só a fazer perguntas. Como é que o senhor se sente de ser um assassino ou um traficante de droga? Só estou a fazer uma pergunta. Sim, mas esta pergunta contém uma afirmação, contém um pressuposto. Não é? E isso sim, tem consequências gravíssimas na democracia. Porque quem espalha desinformação são estas pessoas. E nós temos que nos perguntar, já que ninguém age sobre esta manifesta má prática profissional, as consequências que isto tem. Porque há imensos portugueses que, desculpem uma expressão, engolem esta treta e repetem criticamente essa falácia de que o Chega tem fake news. Esta afirmação, volto a dizê-lo, ela própria é uma fake news. Que fake news é que o Chega deu? Digam-me uma, provem isso, provem a afirmação. Eu já referi fake news dos jornais, destes jornalistas, nomeadamente a questão das sondagens, nomeadamente esta afirmação que não é provada, e até prova em contrário é falsa, porque as pessoas têm que provar o que dizem, de que o Chega tem fake news. Isto sim é fake news. E isto tem consequências graves para a democracia, porque espalha a desinformação e o ódio não apenas a um partido, mas a uma camada imensa da população, crescente, que vota neste partido. E nós somos tidos como pessoas ignorantes e que não conhecemos os factos e que acreditamos em narrativas falaciosas, quando quem afirma isso é que pratica precisamente essa acusação. Eles acusam os outros daquilo que eles fazem. Tudo isto é tremendamente irónico e quer dizer, as pessoas não podem engolir isto. As pessoas têm que perceber o que isto é. Isto é transparentemente, apesar das táticas de manipulação, isto é transparentemente ativismo político disfarçado de jornalismo. Só o facto de lá estar o filho do António Costa, que apoia abertamente outro candidato, António Costa, que é um dos grandes inimigos políticos do André Ventura, que imparcialidade é que isto tem? Primeiro, isso não é verdade. Segundo, vem no enviesamento que aquilo que estava a fazer o jornalista André Carvalho Ramos. Eu até acrescentaria outra coisa, que é o seguinte. Este tipo de jornalismo não devia revoltar só o eleitorado do Chega. Mesmo pessoas que são de centro-direita ou até pessoas de esquerda que amam a verdade e que percebem a importância que é nós termos uma informação livre e limpa, qualquer pessoa justa se deveria revoltar contra isto. Porque isto é uma flagrante injustiça. Isto é uma manipulação flagrante da opinião pública. É um partido que é completamente escorraçado, é posto de lado, é achincalhado, é humilhado constantemente, com recurso a um pseudo-jornalismo que não passa de ativismo político. Mesmo as pessoas de esquerda, mesmo as pessoas que não gostam do Chega e do André Ventura, deviam ser contra isto, porque isto é mau para a democracia. Porque hoje é ao Chega, amanhã pode ser ao vosso partido. Uma coisa que é má por princípio, não interessa a quem se aplica. Se é um mal por princípio, não se deve aplicar a ninguém. E eu acho que há muita gente que começa a acordar para isso, porque realmente uma entrevista começa assim. Você cresceu com base nas fake news, o que é que tem a dizer sobre isso? Isto é uma coisa perfeitamente vil e indigna. Sabe porque é que eu perdi o apoio do CDS em 2017, quando era candidato do PSD? Porque disse, e era dirigente nacional do PSD, que os ciganos tinham que trabalhar. Que os ciganos não podiam continuar a viver de subsídios, nem viver à margem da lei. Eu, nesse momento, não era do Chega.
Eu era dirigente do PSD. E sabe o que aconteceu esse dirigente do PSD? Perdeu o apoio do CDS, perdeu outros apoios que tinha, porque quis levar avante aquilo em que acreditava. Porque quis levar avante aquilo que achava que era aquilo que naquele momento devia ser dito, mesmo que a sociedade toda caísse em cima dele. Mesmo que viessem processos, como vieram, mesmo que viessem acusações, achou que devia dizer o que era correto. Que havia uma parte da sociedade portuguesa que, à volta dessa conversa do Estado das garantias e de poder viver sempre com a mão estendida do Estado, estava a beneficiar disso para defraudar o próprio Estado e para defraudar os outros. Eu não era do Chega nessa altura, era do PSD. Não fui eu que virei as costas ao PSD, o PSD virou as costas a este discurso e a este modelo. Aliás, eu tive em Louros um dos melhores resultados sempre com o PSD. Com o PSD. Depois o PSD entendeu que devia seguir outro caminho e depois escolheu o Dr. Rui Rio, que escolheu um caminho completamente diferente, que era basicamente em que o PSD e o PS são a mesma coisa. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre achei que o PSD se tinha que distinguir à direita por ser firme e acompanhar o tempo. Porque ainda hoje, eu acho que se uma mulher vem fugida do Paquistão e do Afeganistão, nós devemos ajudá-la. Isso é uma coisa que eu continuo a acreditar e o Chega, aliás, defendeu isso no Parlamento. Outra coisa é entrar toda a gente sem qualquer critério, sem qualquer regra. Criminosos, bandidos, brasileiros, paquistaneses, bangladesh, tudo cá para dentro de qualquer maneira. Isso não é ser social-democrata, nem democrata cristão. Isso é ser estúpido. Na verdade, isso é estúpido porque é destruir o país. E, portanto, não é qual é o André. É quando somos capazes ou não de acompanhar as mudanças que o país tem, ou ficamos presos no passado e não conseguimos perceber nada do que está a acontecer no país. Como lhe disse, quando pela primeira vez assumi posições que meteram o país a falar disso e que obrigaram a cortes, eu não era do Chega, era do PSD. Não fui eu que não quis acompanhar o PSD. Foi o PSD que não quis acompanhar a mudança que estava a acontecer no mundo. Isto é verdade. Isto é verdade e há uma situação simples que explica que isto é verdade. Eu sempre votei PSD, até que chegou uma altura em que não me senti politicamente representado. Portanto, o PSD é que virou à esquerda. E o André Ventura não é aqui uma ave rara do sistema político, a não ser pelas suas excepcionais capacidades de carisma, de oratória, visão, coragem. Nisso é uma pessoa rara. Mas o André Ventura representa uma fatia grande do eleitorado, representa a direita. A direita ficou órfã desde o 25 de Abril, ainda se podia ir representando neste ou naquele partido. Depois chegou o Chicão, que rebentou com o CDS e a Associação de Cristas também em parte, e finalmente o Rui Rio, que disse que o PSD não é um partido de direita. Então as pessoas de direita vão votar em quem? O CDS não tinha rei nem roque. O PSD, que na verdade tem uma matriz ideológica socialista, já disse isto aqui várias vezes, o PSD ainda tinha esse papel de ser o representante da direita, de alguma maneira, era onde nós podíamos votar. Começou a dizer que não era de direita. Bom, então, em que é que ficamos? Alguém teve que assumir, é quase como se fosse uma necessidade de mercado, no mercado das opiniões políticas. Foi o André Ventura. Portanto, o André Ventura não é nenhum extremista, não é nenhum radical. É alguém que acompanha o vento dos tempos e mais, representa uma fatia tradicional do eleitorado português. Aliás, eu estou convencido que é a maioria, apesar de termos sido corrompidos por 50 anos de socialismo, mas o povo é essencialmente conservador e agora tem o seu porta-voz. Portanto, esta coisa que ele é incoerente, só quem é do PS é que é sempre coerente e tem sempre a razão, a verdade e as certezas todas. Os outros ou são incoerentes, ou são extremistas, ou são radicais. Só se pode, no fundo, é ser do PS. Boa noite, André. Boa noite, Francisco. Eu não quero reinaugurar esse debate porque não está na nossa ordem de trabalhos, mas... Não, foi só um exemplo. Sim, não, mas eu só lhe quero dizer que o André Carvalho Ramos não precisará que eu faça a defesa de honra de terceiro, mas que todos nós que partilhamos semanalmente este espaço com ele, podemos afiançar-lhe que se trata de um homem que pertence à fina flor do jornalismo português e um profissional de exceção. Como você, acho que poderá comprovar depois no final deste debate. Eu não concordo, posso não concordar. Muito bem, claro que sim. Pronto, tinha cá vir o Cavaleiro Branco, não é? O Cavaleiro Branco é aquele homem que defende sempre as mulheres em público, quer eles tenham ou não razão. Se nós temos uma discussão com uma mulher, vem logo um Cavaleiro Branco, que é para cair nas boas graças. O Chicão prestou-se a este papel. O André Carvalho Ramos é a fina flor do jornalismo português. São umas florzinhas, portanto. Mas já agora, Francisco, só para interromper dizer isto, mas vou acompanhar-se todas as entrevistas, porque já vi várias entrevistas do André Carvalho Ramos a outros candidatos e não vi nenhuma começar assim. André. Portanto, hoje os eleitores podem ir bem para trás agora um bocadinho, não é preciso ir muito, vão aos últimos meses, vejam as entrevistas do André Carvalho Ramos a candidatos e perguntem se alguma começou assim. Não começou, muito bem. Porque isto não é jornalismo, isto é ativismo. Nós agradecemos. Um grande bem-aja ao André Ventura por ter esta coragem de abrir o debate político, finalmente em Portugal,
após 50 anos de ditadura de opinião entre a esquerda e a esquerda. Agora temos uma direita e há portugueses que finalmente, ao fim de 50 anos, se sentem representados. Ora, nesta conversa eu gostava de perceber o que é esta coisa do sistema que o André garante que vai destruir com tanto afinco. Porquê? Porque se o sistema for este sentimento de mais do mesmo com os mesmos, o André acaba por pertencer, porque já foi candidato a Presidente da República, a Primeiro-Ministro, a Eurodeputado, a Presidente de Câmara e Presidente da Assembleia Municipal. Ora, se o sistema for as suspeitas de criminalidade sobre o dirigismo partidário, o seu partido integra-o, porque apesar de ser jovem, tem um cadastro que importa rever. E se por último o sistema for a mentira disseminada no discurso político, eu creio que o Chega também acaba por incorporar este sistema por uma razão simples, é que muitas vezes é apanhado no radar do fact-checking e também das fake news. Portanto, a pergunta que eu tenho para si é a seguinte: ao assumir que vai combater o sistema, o André Ventura não se arrisca a estar a combater também o próprio partido? Obrigado. Este Chicão tem mania destes trocadilhos, né? Destes joguinhos inteligentinhos de palavras. Ele é muito inteligentinho, né? Devia ser muito bom aluno. Ele é o bom aluninho, não é? Então, se o Chega já se candidatou a tantos cargos, você está-se a combater a si próprio quando diz combate o sistema. Isto é uma falácia dialética. Se ele se candidata contra o sistema, obviamente, então não se pode candidatar. Então não pode haver ninguém contra o sistema, porque se candidata passa a ser do sistema automaticamente, mesmo que o discurso seja contra o sistema. Se não se candidata, bem, não tem hipóteses de ganhar de fazer nada. Portanto, isto é uma contradição óbvia. Depois essa história, que isto é de uma má-fé perfeita. Isto é de uma perfeita má-fé. O Chega teve casos de 2 ou 3 casos também. Quer dizer, como é que uma pessoa se atreve a perguntar isto sentado ao lado do filho do António Costa? Mas enfim, teve um ou outro caso de questões ilícitas. E o que o André Ventura fez de pronto, na hora, foi expulsar as pessoas do partido. Quer dizer, o homem não é um leitor de mentes, ele não pode saber o pensamento. Isso às vezes até pessoas que nós conhecemos podem fazer coisas que nos deixam completamente estupefactos. Como é que é possível um dirigente de um partido, da por cima de um partido novo, ter a certeza absoluta que toda a gente que lá está é perfeitamente idónea? Isso é impossível, não é? O que ele pode fazer é, assim que houver factos que ele considere graves, suspeitas ou factos graves, expulsar as pessoas. Quer dizer, é tão simples quanto isso. Isso é o que ele sempre fez. E o André Ventura tem que ser julgado por aquilo que ele faz e não por aquilo que os outros fazem. Obviamente. Obrigado pela pergunta. Antes de mais, a maior parte dos fact-checkings em Portugal são falsos. A maior parte são falsos. Pagos, todos nós sabemos por quem, como, não vale a pena eu voltar a essa questão. A maior parte são falsos, são enviesados, não conseguem distinguir entre a sua posição de fact-checking e aquilo que queriam para o país. Tudo o que eu digo é errado, tudo o que eu digo é falso. Aliás, é um bocadinho como os avaliadores dos debates. Eu perco todos. Ganhem as eleições. Portanto, é uma coisa diferente, é perco para os comentadores todos, mas o voto vai sempre aumentando. E isso é um bocadinho esse sistema. Isso é o sistema também. Quando há um sistema que se une contra uma pessoa, quando há um sistema que permanentemente se une contra uma pessoa, contra um partido, eu tenho sempre esta convicção. É como dizia o Churchill, quando todos estão contra mim é porque eu estou no caminho certo. E eu muitas vezes tenho essa sensação, ainda agora com isto dos cartazes dos ciganos e do Bangladesh, fiquei com essa sensação, quando de manhã via o país todo, absolutamente incomodado com o facto de dizer isto não é o Bangladesh. Meus amigos, não é o Bangladesh. Eu não quero que seja o Bangladesh. Não quero. Processo de crime, extinção do partido, prendam o homem, calem-no de qualquer maneira, proíbam-no de falar em público. Proíbam-no de falar em público, proibido de estar aqui hoje. Prendam-no, acabem com o partido. Quer dizer, isto é o sistema. Isto é o sistema. Mas isto tem a ver com aquilo que eu já disse, não é? Só o facto de haver tanta gente contra ele devia nos levar a pensar. Porque se o país estivesse maravilhoso, se as pessoas fossem todas corretas, excelentes profissionais, políticos, enfim, de primeiríssima água, apareciam sujeitos a dizer que estava tudo mal, é normal que se reaja contra isso por uma questão de preservação de uma coisa que é boa. Agora, nós sabemos o país que temos, nós sabemos os políticos que temos. Esta reação deles é a reação da doença em relação à cura. Isto é uma reação do vício em relação à virtude. Isto é a reação das trevas em relação à luz. Se quisermos usar uma linguagem mais religiosa ou metafísica. Porque o corpo social e político português não está bem. E este homem é escorraçado, aviltado, insultado por esse corpo político. Portanto, político e não só político, corpo social, refiro-me aqui, por exemplo, aos jornalistas, não é? Portanto, se calhar alguma mensagem ele traz que estes vícios impregnados e arraigados no sistema
manifestamente não gostam. Agora, não me peçam é para dizer assim, ser humanista e ser moderado ou ser equilibrado é dizer que podemos receber todos os imigrantes que quisermos, ou que podemos receber imigrantes mesmo que eles sejam bandidos do primeiro comando da capital do Brasil e devemos integrá-los e dar-lhes subsídios. Isso é que não. Isso não é ser moderado, isso é ser estúpido. Bem, quer dizer, isto, saltamos aqui para o tema da imigração, isto não tem nada de novo, não é? Ou temos fronteiras e temos um país, ou não temos. É tão simples quanto isto. E as pessoas têm que preservar o seu modo de vida, incluindo a sua população, os seus costumes, as suas leis, as suas tradições. A partir do momento que a imigração é descontrolada, isso não é só um flagelo económico. Isso é também um flagelo social e identitário. E as pessoas devem afirmar estas coisas de frente. Porquê? Porque são verdade. Isto é verdade. E toda a gente sabe, principalmente quem anda nas grandes capitais, em Lisboa, mas não só, que o nosso modo de vida começa a estar ameaçado em termos de segurança, em termos de valores e em termos daquilo que é o Portugal que nós reconhecemos e que nos foi herdado pelas gerações anteriores. Nós temos o dever de o preservar para as gerações que nos vão seguir. Portanto, falar disto é ser patriota e tentar preservar o nosso modo de vida. E mais, isto é um dever. E quem não fala nisto já comete o pecado da omissão. Agora, quem frontalmente apedreja, quem diz as verdades inconvenientes, essas pessoas são traidores à pátria. O problema está com eles, não está com André Ventura. Eles é que estão no caminho do mal e do erro. Como é que explica entender que o país precisa de 3 Salazares, um homem que se escondeu atrás de uma polícia política para calar opositores? Vejam aqui o Renato a falar do Salazar. Eu não quero entrar na questão do Salazar para já. O Salazar foi um grande português. O Salazar foi um enorme estadista. E nós temos que julgar o Salazar pelas condições políticas do seu tempo. Não é à luz do século XXI, na União Europeia, com as mordomias tecnológicas que agora existem, com a relativa pacificação política que agora existe, julgar o Salazar. É que o Salazar viveu num período imensamente conturbado. Ele atravessou a Guerra Civil Espanhola, atravessou a Segunda Guerra Mundial, da qual nos livrou. Isso é uma coisa que deveria ser dito. Ele herdou um regime catastrófico, um regime instável, economicamente inviável, violento. Não esquecer a Noite Sangrenta, não esquecer o assassinato de Sidónio Pais, não esquecer que nos meteram na Primeira Guerra Mundial, e conseguiu pacificar o país, conseguiu industrializar o país, conseguiu, enfim, criar vários fatores positivos no país, obras públicas, educação, imensas coisas, porque temos que ver o que era Portugal antes do Salazar e a obra que ele deixou. Portanto, esta coisa de agora, nós, moderninhos do século XXI, falarmos de alto em relação a um tempo e um período histórico que tem as suas circunstâncias, devíamos ter um bocadinho mais de humildade e um bocadinho menos de ignorância. E este sujeitinho, falar do Salazar com esta arrogância, com esta soberba, isto é um retrato do nosso Portugal do século XXI. Como diria o Nietzsche, como ele dizia, aliás, quanto mais alto uma pessoa sobe, mais pequena parece a quem fica em terra. E o Salazar, ao pé desta gentinha, é um gigante. Há a questão do regime político, mas isso é uma questão que também está muito mal contada e, mais uma vez, tem que se ver as condicionantes. O Salazar foi um ditador, isto é assumido, ele não era um democrata, ele não acreditava na democracia, mais a mais com a experiência catastrófica da Primeira República, mas ele nunca foi um fascista. E isto, as pessoas que sabem de história e sabem de ciência política reconhecem que isto é verdade. E não sou só eu que o digo. O próprio Mário Soares já o afirmou. Eu disse que não ia falar do assunto, afinal falei do assunto. Veja-se este vídeo do Mário Soares e depois conversemos. Fui sempre inimigo de Salazar, o meu pai foi também inimigo de Salazar. Lutámos sempre contra o Salazar. Mas teve uma virtude. É que nunca mexeu nos dinheiros públicos. E isso é extremamente importante. Marcelo Caetano era muito mais fascista, propriamente dito, do que o Salazar. Nunca foi propriamente fascista. Era assim uma coisa, mas não era... Era um ditador, isso era completamente. Com censura e baseado na censura e na polícia política. Mas era isso apenas. Não ia mais longe. A pergunta que eu hoje faço é assim, eu pergunto às pessoas que estão em casa para me responderem isto. Se eu tivesse dito assim, o país precisa de 3 Álvares Cunhais,
O André ficaria indignado. Alguém neste país, se calhar o Pedro Costa não ficaria indignado se eu dissesse que era preciso 3 Álvares indignado não Pinheiro, ficava com nenhum, mas não precisa nem de 3 ou de um, se nem de 3 dissesse do outro. que o país precisa de 3 hotéis Charavas de Carvalho. Aí havia problema, ou aí não havia problema. Ou nós criámos de tal maneira uma narrativa que ser de direita é tudo mau e os gajos de esquerda são todos bons. E nós só podemos dizer bem da esquerda em Portugal. Porque o Marcelo Rebelo de Sousa e dar abraço ao Fidel Castro não há problema nenhum. Um ditador, um sanguinário, um ditador durante anos com polícia política, com prisões, tudo bem. O Presidente da República pode dar abraços, pode agarrá-lo, pode dizer que está tudo bem. Nós tivemos em Portugal igualmente mal, os anos a seguir ao 25 de Abril, só quem não tem memória é que não sabe o que foi, ou quem não estudou aquele tempo, em que houve perseguições, mandatos em branco, as pessoas perderam as suas casas, as suas propriedades, tudo isto é esta malta de esquerda, que hoje fica muito indignada quando se fala dos 3 Salazares. Isto é uma questão importantíssima. Isto tem a ver com o enviesamento político, que é uma coisa extremíssima que se vive nas nossas sociedades. Por exemplo, como é que se admite que nas escolas públicas portuguesas haja cartazes do Che Guevara? O Che Guevara não foi nenhum herói romântico libertador. Isso é uma imagem propagandística que foi sendo feita à sua volta. O Che Guevara foi um assassino, um revolucionário assassino. Ele fuzilou jovens adolescentes de 15 anos porque eram latifundiários ou filhos de latifundiários. Portanto, esta história, isto que ele diz é perfeitamente verdadeiro. A esquerda é mitificada, endeusada, tolerada. Fidel Castro, Che Guevara. Mas uma pessoa elogiar o Salazar parece que é uma coisa completamente criminosa, porque as pessoas fazem esta falsa comparação, esta falsa equivalência entre Salazar, o Estado Novo e o fascismo. Não é verdade. Não é verdade. O Salazar foi um ditador, mas isto é uma coisa diferente. Uma coisa é ser um ditador, ele não acreditava na democracia. Isso era. Agora, dizer que ele é fascista não é verdade. E há factos simples que o comprovam. Por exemplo, o Álvaro Cunhal tirou a sua tese de licenciatura na prisão, que foi sobre o aborto. Onde é que num regime fascista, um comunista, tinha essa possibilidade? Ele estava preso, é verdade, estava preso, mas estava preso por ser comunista. E atenção que o comunismo, e sim é um regime totalitário, é muito mais hostil, inimigo da liberdade, sanguinário, terrorista e assassino do que o Estado Novo. O Estado Novo foi uma reação ao poder do comunismo que era apoiado pelos comunistas espanhóis durante a Guerra Civil Espanhola e houve até, inclusivamente, atentados contra o Salazar. E ele, tanto por uma questão ideológica como por uma questão de segurança, decidiu proibir o comunismo, mas proibir o comunismo é a mesma coisa que proibir o terrorismo islâmico, porque os comunistas são fanáticos, radicais, inimigos da liberdade e têm no cadastro 150 milhões de mortos que comprovam isto que eu estou a dizer. A concluir a minha pergunta, que é o seguinte: está a multiplicar por 3 o corporativismo e a institucionalização do compadrio dos amigos do regime, que é uma forma diferente, mas também legítima, de chamar corrupção. Esta aqui, quer dizer, então no Estado Novo é que havia compadrio. Depois do 25 de Abril não há. No Estado Novo é que havia amiguismo e porreirismo e favores dentro do aparelho de Estado. Depois do 25 de Abril não há. Bom, isto não era preciso multiplicar por 3, porque desde o 25 de Abril isto foi um banho de corrupção e de compadrio. Não era preciso multiplicar por nada, porque foi só corrupção desde o 25 de Abril que tivemos em Portugal. Aliás, devemos ser dos poucos países da Europa que têm um ex-primeiro-ministro a ser julgado por corrupção. Pronto, aí está. Aí está. Há uma coisa que nós temos que definitivamente deixar. Este país só avança quando essa injustiça histórica que foi feita em relação ao Salazar desaparecer e as pessoas falarem disto abertamente e sem complexos. Eu não estou a dizer para canonizarmos o Salazar, mas para olharmos para ele de uma forma mais desapaixonada e mais lúcida. Dizer o que é que ele fez de errado, mas também as muitíssimas coisas que ele fez certo. E não é por acaso que os portugueses votaram nele no concurso dos grandes portugueses, aqui há uns anos, esmagadoramente como o maior português de todos os tempos. O povo sabe. O povo é sábio. Terceiro, Francisco diz assim, bom, o nível de iliteracia no marcelismo, portanto, a partir de 1968, era um nível elevado. Era, mas qual era na Primeira República? Que é aí que temos que comparar, o que é que vinha de antes, como é que era? Eu vou-lhe dizer quanto é que era. Em 1926, o nível de literacia em Portugal era de 38,2%. Em 1950 era de 60%.
Em 1926, início da ditadura militar, o nível de literacia era 38,8. Eu sei que em televisão não estão habituados a ouvir isto, mas hoje vão ter que ouvir. Quem sabe de história sabe o que eu estou a dizer. Não se indignavam, sabe porquê? Porque nós nos habituámos a isto. Nós habituámos a ter toda a cultura dominante feita pela esquerda. Se elogia tipos de esquerda, é um grande indivíduo. Se diz que o Fidel Castro é um tipo bom, é um indivíduo fantástico. Se vai à Venezuela elogiar o Maduro, é um tipo incrível. Mas se diz que o país precisa de ter Salazar, é um ditador, tem que ser preso e tem que ser calado. Sabe qual é a diferença? É que eu, ao contrário de todos os outros políticos que aqui tiveram durante 50 anos, eu não tenho medo de dizer as coisas mesmo que as pense. E muitos estiveram aqui sentados, pensaram o que eu estou a dizer, mas não tiveram coragem de dizer. Então, porque diziam assim, o país vai-me cair todo em cima. Esta aqui é a direta para o Chicão, porque há muita gente no CDS que pensa isto, mas obviamente não tem a coragem do André Ventura e agora fazem-se passar por grandes críticos do salazarismo, quando na verdade têm a inteligência suficiente para reconhecer os méritos da sua obra, não têm a coragem. Mas eu vou dizer uma coisa. Para avançar. O país precisa mais de 3 Salazares do que de 3 Álvares Cunhais ou Hotel Saraiva de Carvalho. Não tenha dúvidas disso. Esses sim, esses mataram, puseram bombas, mataram crianças, esses sim quiseram destruir o país completamente todo. Confirma isto que eu vos vou dizer. Os gastos em educação no Estado Novo passaram de 7% na Primeira República para 15%. De 7 para 15%. Em relação aos socialistas que nos governavam antes, porque eram socialistas, republicanos e socialistas. Já referiu, mas era bom que as pessoas numa soubessem entrevista isto, em 2020. Eram republicanos, eram socialistas e foram um desastre, foram uma catástrofe. Um dos piores períodos históricos, sem dúvida, de Portugal foi não só os anos imediatamente após o 25 de Abril, mas toda a Primeira República, 1910 a 1926. Isso foi uma catástrofe. Portugal meteu-se na guerra, Portugal teve governos sucessivos, economicamente foi um fiasco monumental. E quem é que são os responsáveis por isso? Bem, são os republicanos e são os socialistas da altura. Aliás, o Mário Soares gostava de se gabar que tinha familiares que tinham sido altos responsáveis ou parlamentares durante a Primeira República. Há uma filiação direta entre o fundador do PS e esse período histórico catastrófico. Tirando provavelmente o general Ramalhianos, nós tivemos sempre maus presidentes. A verdade é essa. Aliás, já vou à sua pergunta, mas deixa-me dizer isto. Quando eu ouço o meu adversário dizer que o Mário Soares foi o seu exemplo de Presidente da República e que é o seu modelo de Presidente da República, eu pergunto-me então se é isto mesmo que as pessoas que querem um sistema diferente, que acham que o sistema tem estado errado, e mesmo as pessoas de centro-direita e de direita, o que é que acham disto quando alguém diz que o Mário Soares é o seu exemplo de Presidente? Bem, isto foi uma afirmação catastrófica do Almirante. Eu estou convencido que ele aqui perdeu no mínimo 1 milhão de votos. No mínimo 1 milhão de votos. Porque ele julgava que tinha a direita segura e agora tinha que, enfim, cortejar a esquerda, e teve esta frase acerca do Mário Soares. Ou talvez acredite mesmo nisso, o que ainda é pior. Isto foi uma frase profundamente infeliz, porque o Mário Soares, embora tenha tido a virtude e o grande mérito histórico de impedir que o comunismo triunfasse em Portugal, porque isso foi uma possibilidade, e estivemos à beira da Guerra Civil, o Mário Soares representa para muita gente o pior deste regime. O amiguismo, os compadrios, a corrupção. Eu não estou a dizer que ele era corrupto, eu estou a dizer que isso é a maneira como ele é visto por muita gente. E mais, há a questão dos retornados, que foram tratados de uma maneira humilhante, completamente desprezível por parte do Mário Soares, que esses sim precisavam de ajuda, porque esses eram portugueses que foram expulsos por um regime enfim, totalitário, ou com aspirações totalitárias. Eram os comunistas lá que, ou pelo menos tinham o apoio da União Soviética, expulsaram os portugueses, fizeram massacres, e essas pessoas eram pessoas trabalhadoras, eram portugueses que foram para Portugal ganhar a vida, porque antigamente aquilo era Portugal. E portanto eles regressaram à sua pátria, da qual na verdade nunca saíram, e deviam ter tido o apoio do Presidente da República, que os tratou, na altura ainda não era Presidente da República, mas que os tratou como lixo. O Mário Soares tratou os retornados como lixo, não é? Com afirmações infames e desprezíveis, tanto a solidariedade que eles têm com os refugiados, mas com os próprios portugueses, historicamente deixaram-nos praticamente à mercê da sua sorte, praticamente sem apoios, e até estigmatizaram, não é? Com afirmações muito deselegantes e preconceituosas, discriminatórias, essas pessoas que achavam que eram colonialistas, enfim, que representavam o antigo regime, porque foram para as nossas colónias ganhar a vida. As nossas colónias, que era o Império Ultramarino, aquilo era Portugal. Portanto, o Mário Soares, para muita gente, é uma figura desprezível. Ele foi canonizado pelo PS e pela imprensa, mas há
uma fatia grande do eleitorado português que tem uma visão muito hostil e até algum ressentimento em relação, ou alguns até têm muito ressentimento em relação ao Mário Soares. Portanto, o almirante Gouveia Melo demonstrou sua pouquíssima habilidade política, sua falta de conhecimento, sua falta de substrato. Enfim, ele pode ser muito bom a organizar coisas de estilo militar com o apoio do Estado, logisticamente tratou bem da questão das vacinas, mas não passa disso. O almirante Gouveia Melo teve um grande problema, é que começou a falar. A partir do momento que ele começou a abrir a boca, as sondagens começaram a descer a pique, e eu posso dizer sinceramente que esse a mim nunca me enganou. O André Ventura parece que tentou encontrar pontos com o almirante Gouveia Melo. E não só. Levou com os pés. O almirante Gouveia Melo quis mostrar que é verdadeiramente um democrata e marcando uma distância muito grande das suas posições políticas. Vocês vejam a hostilidade, a deselegância desta frase. O almirante Gouveia Melo quis mostrar que é um democrata, portanto afastou-se do Chega. Para já não foi isso que se passou. O que se passou foi que o Chega andava à procura de um candidato presidencial para apoiar e viu que as opções disponíveis não eram adequadas. O almirante Gouveia Melo é obviamente uma pessoa... Bem, ele próprio disse que está entre o conservadorismo e o socialismo. Isto é a mesma coisa que não dizer nada. A mesma coisa perguntar qual é o meu clube, eu digo, é alguns entre o Benfica, o Porto e o Sporting. Uma pessoa tem princípios políticos ou não tem. E uma pessoa que diz que está entre o conservadorismo e o socialismo está a dizer, ora eu sou de direita, ora sou de esquerda. Portanto, isto quer dizer tudo e não quer dizer nada. E o almirante Gouveia Melo é uma figura que obviamente a direita não se revê nele e o Chega não podia apoiar. Portanto, foi precisamente o inverso do que este sujeito insultuoso acabou de dizer ao André Ventura. O Chega é que estava a sondar o Gouveia Melo para ver se havia condições para o apoiar, para ver se ele era uma pessoa íntegra, digna e com pensamento correto. Correto do ponto de vista da direita. Obviamente ele isso não tem. É uma pessoa que é um ninho, não é carne nem é peixe, não é de direita nem de esquerda. As pessoas dizem isto, que não são de direita nem de esquerda, e infalivelmente são de esquerda. É uma das leis da política de Robert Conquest. A outra é, nós somos todos de direita naquilo que nos diz respeito. Para os outros, somos sempre de esquerda. Mas quando se trata da nossa vidinha, da nossa casinha, nós seguimos aqueles princípios básicos que funcionam há gerações. Portanto, o almirante Gouveia Melo, quando diz que não é de direita nem de esquerda, na prática, vai-se verificar fatalmente que é um homem de esquerda. Isso acho que já está a acontecer. Ele, sinceramente, não engana ninguém, ou pelo menos já não engana ninguém, e o Chega decidiu não o apoiar. Portanto, é precisamente o inverso do que esta triste figura diz. O Chega é que decidiu não apoiar o Gouveia Melo e não o inverso. O país sabe que o Chega procurou ter um candidato com afirmação política nesta área, na luta contra a corrupção, na questão da imigração, na questão da segurança, na questão dos valores tradicionais do país e da defesa da identidade nacional, e nenhum dos candidatos fez isso. Está-me ter enganado. Não foi nenhum candidato que nos deu com os pés. Fomos nós que dissemos ou defendem estes temas ou não terão o nosso apoio. Não é nenhum candidato que nos dá com os pés. Nós decidimos ter uma candidatura própria e avançar com ela. Aliás, tanto quanto vi hoje, já estamos à frente. E vamos à segunda volta, segundo os números. E, portanto, é porque foi uma aposta acertada. E está a ver, Pedro, é um exemplo na vida de como nós às vezes podemos não estar, não desejar, como nós às vezes podemos não estar a fazer o que queremos, mas quando fazemos por amor a Portugal e por missão ao país, corre bem. Porque as pessoas sentem assim, ele até podia não querer, mas está-se a disponibilizar para levar uma missão a cabo por este país. E isso as pessoas dão valor. Eu acho que estou a tentar fazer isso. Francamente. Deixa-me pontuar que a última vez que vi um líder nacional a dizer que era o Conde... Não foi o Salazar, não? Não, foi o Condottiero, era o Mussolini em Itália. Era o Salazar, não, o Mussolini usava exatamente a mesma expressão. Bem, isto é profundamente insultuoso, e depois dizer isto em passant, como se fosse só uma pequena observação, como se estivesse a comentar, enfim, qualquer coisa perfeitamente banal, inconsequente, acabou de lhe chamar fascista. Isto sim já é um insulto grave. O Mussolini foi um fascista, foi um indivíduo que, enfim, deixou uma marca muito negativa na história do mundo, e o Francisco Rodrigues Santos dizer uma coisa destas em televisão, isto roça a injúria e é mais uma deselegância a assumir que o senhor não é democrata, que o senhor apoia sem fake news, que o senhor disse a mesma coisa que o Mussolini, e então o Mussolini não há de ter dito tudo mal. Ora, por exemplo, há um político famosíssimo do século XX que defendia os direitos dos animais, era vegetariano e não fumava nem bebia. Era o Hitler.
Agora, uma pessoa que defende os direitos dos animais, que seja vegetariano, que não fume e que não beba, alguma relação aqui com o Hitler? Claro que não, quer dizer, isto é uma falácia lógica. Ele disse uma frase acerca dos poderes presidenciais, já o sistema político é completamente diferente em Itália e em Portugal. O André Ventura tem essa visão de um presidente que seja alguém ativo, interventivo, alguém que conduza a nação e que não seja uma figura passiva do poder moderador apenas, ou enfim, uma espécie de uma rainha de Inglaterra, ou pior ainda, alguém que se baseie numa coisa inefável que não se pode quantificar, que são os afetos. Isso então não quer dizer nada. E agora está-lhe a dizer aqui o Francisco Rodrigues dos Santos que, pelo facto de André Ventura ter esse pensamento, que o Mussolini terá dito uma frase parecida, em que circunstâncias nem sabemos, perante um regime político que era completamente diferente, uma circunstância completamente diferente, que ele, de algum modo, é equiparável, ele, o André Ventura, ao Mussolini. Isto é um insulto gratuito e consciente, mais um a somar esta vergonhosa aparição do André Ventura, vergonhosa por estes comentadores e jornalistas, no jornaleixo. Eu já nem digo jornalixo, isto já começa a ser tão caricato e tão ridículo que já vai para o domínio mesmo do burlesco. Isto não é jornalismo, isto é jornaleixo. Mas podemos dizer uma coisa, o André empenha-se... É que entre eu e o Mussolini há muitas parecenças, não. de facto. Tem um penteado mais atraente. Ui, Chicão. É assim aquele champanhe. Mas eu queria responder aqui a uma coisa que era importante. Nós estamos a ter na sociedade portuguesa vários diplomas, várias decisões fundamentais que metem a intervenção do Presidente da República. Na área da saúde, os diplomas da saúde, na área da imigração, na área da segurança, nós não precisamos de um Presidente que seja nem força de bloqueio, nem corta-fitas. E por isso é que eu comecei por dizer, quer dizer, se o Presidente da República está a ver que temos uma lei que já não serve para proteger as nossas fronteiras, que temos uma lei que está a discriminar as pessoas no sentido em que mete os que não querem fazer nada a sustentar os outros, o Presidente da República tem que ter aqui um papel de intervenção, nem que seja de vetar essa lei. O que temos hoje é um Presidente da República que abdicou dessas funções todas, não é governar, mas o Presidente pode condicionar e pode conduzir o país. Sim. Eu não sei se foi o Mussolini que disse isso, mas disse isso bem, porque de facto um Presidente deve conduzir o país. Há uma parte da intervenção do Presidente da República é axiológica, é substantiva, diz respeito aos valores. E o André, como toda a gente sabe, é assumidamente um defensor do cristianismo. Uhum. Mas, vezes demais, soa que, quando ouvimos o André, que é mais defensor do cristalismo, porque o seu discurso é frio, é cortante, e muitas vezes também inflexível. Mas é verdade. Quer dizer, pode chamar muita coisa ao André Ventura. Até se pode dizer que ele às vezes é um pouco intempestivo, que ele é excessivamente espontâneo, tem o coração ao pé da boca. Agora dizer que ele é frio. Cristalismo. Isto é este Francisco Rodrigues Santos, este Chicão, funciona à base dos trocadilhos, não é? Passou de cristianismo para cristalismo. Ele, na cabeça dele isso é uma coisa brilhante, um jogo de palavras absolutamente excepcional e super abundantemente criativo. Enfim, agora tem que completar o seu raciocínio à força e dizer que ele é frio. Se há coisa que o André Ventura não parece que seja, é frio. E ele agora vai ensinar, perdoe uma expressão, a rezar a missa ao padre. Ele vai dizer que ser católico é ser aquilo em que ele, Francisco Rodrigues dos Santos, acredita. Portanto, se não forem como católicos como ele, não são verdadeiros católicos. É toda esta arrogância, este pedantismo, este meninismo bem destas figuras lisboetas, ou que depois, enfim, cresceram em Lisboa, embora tivesse sido candidato pelo Círculo do Porto, mas este meninismo bem urbaninho de Lisboa é isto que as pessoas desprezam, e é por isso que as pessoas não votaram aqui no busto. Francamente, e com todo o respeito, eu não estou aqui para agradar nem a nenhum bispo, nem a nenhum setor. Eu estou aqui para o povo português saber que há alguém que dá o peito às balas pelo que eles precisam de fazer. E sinceramente, Francisco, se ser cristão é dizer que nós temos que continuar a aceitar todos aqueles que cá chegam com cadastro criminal ou que querem cometer crimes no país e temos que os manter cá, então eu não sou cristão. Se ser cristão é que aqueles que tratam as mulheres mal, que acham que as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens, se isso é ser cristão, então eu não sou cristão. Quer dizer, é que nós também temos que começar a perceber que tipo de cristianismo é que queremos para a nossa sociedade. E não sou eu que vou inventar a roda, mas sei uma coisa. Eu sou cristão profundamente e vou dizer uma coisa. Eu sou cristão, a minha vida mudou profundamente com Deus. Mudou profundamente. Eu não fui, ao contrário de outros, eu não fui batizado quando era pequeno.
Eu encontrei a fé e acho que foi um dom, e eu próprio fui atrás dela. Eu próprio fui perceber, eu próprio fui ganhar a noção plena do que era o cristianismo e do que é a sua transformação. Agora, uma coisa é ser cristão, outra é ser parvo. Eu deixei esta passagem porque eu identifico-me com esta passagem e acho importante que haja um político português que não tenha medo ou que não tenha aqui complexos de falar do cristianismo. O homem é cristão, o homem chegou lá por si. Eu também cheguei ao cristianismo tarde. Aliás, eu até era um insuportável ateu nos anos de estudante. Hoje não sou um cristão exemplar, longe disso, mas percebo perfeitamente este percurso de vida do André Ventura, com o qual, aliás, me identifico. Eu também cheguei, digamos assim, pelos meus próprios passos. Houve uma vontade, houve um desejo, não vou dizer um chamamento, mas houve essa busca de descobrir essa religião, essa doutrina, e realmente eu acho que isto muda as pessoas para melhor. E o André Ventura, haver um político português, que é um país cristão, dizer isto abertamente na televisão é quase uma coisa revolucionária nos tempos em que vivemos. Porque se for um islâmico a falar das maravilhas do Alcorão, toda a gente aplaude e acha muito bem. Mas um cristão, esses sim, os cristãos, nós somos alvos de preconceito e somos alvo de discriminação. Mas isso, como não se enquadra na narrativa reinante de que só os europeus e os valores europeus é que podem discriminar, ninguém fala. E eu aplaudo, saúdo e fico muito contente de ver a coragem de um político português dizer isto na televisão hoje em dia, porque é preciso coragem para dizer uma coisa destas. Os seus argumentos sobre imigração, muitas vezes, são assim como a carne picada do supermercado. Lá no fundo, até há coisas boas, até há coisas com as quais se podem concordar. Qual é o problema? É a quantidade de mentiras, factos distorcidos, que mete no mesmo picador e que lá fica no fim. Não é por acaso que ninguém confia na carne picada do supermercado. Bem, isto é um argumento profundamente insultuoso. Eu se fosse eu, levantava-me e ia embora aqui mesmo. Eu acho que um político eleito pelo povo, um representante da nação, não tem que ouvir este sujeito, que é filho do seu pai, e consequentemente também será filho da mãe, portanto é um filho da mãe em sentido literal, não estou a dizer nenhuma injúria, a dizer uma coisa destas. Quem é que ele julga que é para dizer uma afirmação? Isto novamente isto não é uma pergunta, isto é um prefácio, uma pergunta que contém imensas afirmações que são enviesadas, falsas, parciais, ou que pelo menos correspondem ao pensamento dele, e que devia ter um mínimo de educação, urbanidade, cortesia, como é que apresenta essas suas ideias. Quer dizer, está a dizer que os argumentos dele são como a carne picada, que tem alguma coisa decente, mas que, no resumo, quer dizer, no geral são só restos e porcarias, excrescências que não prestam para nada. Quer dizer, isto é tão insultuoso que é quase inacreditável. Isto para mim é um insulto da noite. E o André Ventura foi enchendo e finalmente saiu. Eu teria saído muito mais cedo, mas isto para mim é o auge das ofensas, do insulto, da má fé, da parcialidade. Quer dizer, todos os vícios do jornalismo estão aqui contidos nesta pergunta. Pode ser uma pergunta até viscosa, mesmo na imagem mental que ele foi buscar. Enfim, uma coisa completamente abjeta. E mais, se ninguém confia, porque é que ele teve os votos que teve? Ninguém confia dos amiguinhos dele e do pai dele. Porque os portugueses confiam no que o André Ventura diz e faz, por isso é que lhe dão os votos que dão. Portanto, esta pergunta, mais uma vez, para além de ser soez e completamente grosseira, é falsa. Isto é falso. Isto não corresponde ao sentimento de uma camada imensa da população, e esta gente devia, pelo menos, ter isto em consideração antes de vir para a televisão, insultar o líder do principal partido da oposição e o líder da segunda força política portuguesa, que em breve será a primeira, muito graças a eles, porque as pessoas também não estão para aturar isto.
O PS durante anos deixou o país assim. Mas o André já não disse tínhamos o problema que estamos hoje. Sabe porque é que o Chega e também o PSD têm que estar a controlar hoje a imigração? Porque os senhores deixaram o país num caos migratório. Porque os senhores entenderam que devia entrar toda a gente e se viessem mais do Indostão era melhor ainda, porque o país ficava ainda mais caótico. André Ventura, e agora estou a quantas dizer pessoas vieram que é do preciso, Bangladesh? e que é preciso Quantas controlar. pessoas há do Bangladesh em Mais de Portugal? 50 mil. Mais de 50 mil. E isso é os legais. E quantos vieram de Itália, quantos vieram do por Brasil? exemplo? E quantos vieram do Brasil? E quantos vieram do Brasil? Diga lá. E quantos vieram sem controle? Diga lá. E quantos vieram sem controle? E os mais de Porquê que não fez 120 o cartaz mil. sobre o Brasil? E mais. Mas posso fazer? Olha, começar a fechar. Não. Quer que eu diga aqui? Isto não é uma favela do Rio de Janeiro e comigo não vai ser. Acho que eu tenho medo disso. Acho que eu tenho algum problema com isso. Não é nem numa favela do Rio de Janeiro, nem uma rua de Islamabad, nem uma rua de Caracas, nem uma rua do Paquistão. Mas isso está tudo Isto certo, é André Ventura, e Portugal. ninguém discorda. Isto é André. Portugal. Não discordam porque André. durante anos, desculpe lá, o Pedro não pode ignorar que durante anos um governo que gostou e que gosta, porque é membro desse partido, tanto quanto eu sei, e até tem ligações ao antigo Primeiro-Ministro, familiares, mas sobretudo porque é do Partido Socialista. Eu aceito muita coisa. Vir aqui um tipo do Partido Socialista dizer que toda a gente concorda com isto, e portanto não percebo porque é que o André Ventura está a exagerar, quando deixaram o país no maior caos migratório, que um país, vocês conseguiram tornar isto pior do que a Suécia está e do que a Bélgica está em matéria de imigração. E agora está aqui com ar cândido a dizer assim, bom, todos concordamos consigo, porque é que é tão duro com a imigração? Eu sou duro com a imigração porque os senhores deixaram isto entrar num descontrole absoluto. Senão não era preciso nenhum André Ventura para controlar. Os senhores descontrolaram, deixaram destruir, deixaram amassar e agora fingem que estão preocupados. Os senhores não estão preocupados, os senhores querem muito mais imigrantes, se tiverem a ver de subsídios melhor, porque na verdade ao fim do dia, quando paramos para pensar, o PS nunca ganhou quando as pessoas prosperavam e enriqueciam. O PS ganha quando são subsidiodependentes e estão na mão do Estado. Bem, aqui o André Ventura fartou-se e chamou os bois pelos nomes, disse que ele é filho do pai que é. Quer dizer, isto tem que se dizer porque foi o governo do António Costa que rebentou com a imigração neste país. A política de portas abertas, a política de insegurança que hoje vivemos, e estar aqui este sujeito a dizer que estava tudo muito bem, ou que toda a gente concorda com as afirmações de Ventura, mas se toda a gente concorda, porque é que toda a gente o ataca por dizer aquilo que diz? O problema, ou aqui a grande questão, é que ele tem a coragem de falar nestes assuntos, mais uma vez, que ninguém fala. E agora fazerem-se santinhos, fazerem-se de, virgens ofendidas, que realmente o que ele está a dizer toda a gente concorda. Isto é má fé. Isto é as pessoas saberem que estão a mentir. E o André Ventura aqui teve que dizer, ele até se teve a conter bastante, ele viu-se que ele quis evitar entrar por esse caminho, mas, quer dizer, não dá. Foi o pai deste sujeito que rebentou com as fronteiras portuguesas, que aprovou políticas migratórias que são completamente calamitosas para a nossa nação, e alguém tem que dizer isto, apesar de lá estar o filho do António Costa. Viu-se que o André Ventura até exerceu contenção, mas enfim, as verdades são para ser ditas, e depois também do que esta gente andou a dizer dele, ele tem todo o direito de ripostar, até porque isto é verdade, isto tem que ser dito, e fez o André Ventura muito bem. Mas nota-se, volto a dizer, que eu acho que ele atingiu o seu limite. Todas as pessoas têm o seu limite. Isto foi demais, os insultos, a má criação, a questão confrontacional agressiva, né? A dizerem que ele não é um democrata, que o Gouveia Melo lhe deu com os pés, porque ele é que é um verdadeiro democrata. Os seus argumentos são como a carne picada, estão cheios de restos e excrescências que não prestam para nada, embora tenham lá um bocadinho que nós sabemos que é bom. Quer dizer, isto é uma coisa que já passa todas as marcas. O outro chamou-lhe Mussolini, mas com o penteado mais bonito. Quer dizer, é mesmo caso para dizer, já chega desta gente e deste jornaleixo. Está a utilizar o direito que tem, em virtude da sua candidatura, para a exposição pública, para defender outras bandeiras que estão para lá dos poderes do Presidente? Para capitalizar para si ganhos políticos? Uma das minhas grandes bandeiras era nós termos um jornalismo independente. É mais uma vez, quer dizer, isto é quase um fuzilamento, ou uma tentativa de fuzilamento, uma destruição de caráter pública. Mas porquê é que ele não pode ter as suas bandeiras? Os outros não têm as bandeiras deles? Os outros não tinham filiação partidária também? Porquê é que ele não pode defender as suas bandeiras, os seus princípios? Há algumas incoerências na candidatura de André Ventura. Ele nem se devia candidatar, em meu entender, porque realmente ele continua a ser líder do Chega, mas os outros que não têm filiação partidária, agora que se candidatam, continuam a ter as bandeiras deles. Ou vocês acham que o António José Seguro não tem as bandeiras do PS? Deixou de ser socialista do dia para a noite. Ou vocês acham que o Marcos Mendes não tem as bandeiras do Luís Montenegrismo e do PSD? Deixou de ser social-democrata, enfim, uma figura do sistema do dia para a noite. Quer dizer,
todos os candidatos presidenciais têm um percurso político e, obviamente, que trazem os temas políticos que toda a vida nortearam o seu percurso. Parece que o André Ventura é aqui algum aldrabão da política portuguesa. No fundo, o que eles queriam é que ele não se candidatasse a nada. Se ele não se candidatasse a nada, era o maior do mundo, não o chateavam, não é? Mas como o homem se candidata e tem estes princípios e tem estas ideias, e mais estes princípios e estas ideias têm adesão popular, então há que destruí-lo, destruir a sua reputação e fazer este trabalho vergonhoso destas três figuras, enfim, cartunescas que nós estamos a assistir. Sim, eu só gostava de dizer ao André, o André conhece bem o nosso registro, nós temos filiação partidária, é público os apoios que temos, e o facto de, por vezes, termos valores que nos afastam das respostas, não significa que não saibamos manter a urbanidade e a elevação no debate. Mas mantivemos. Mantivemos sempre. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Francisco, mas eu pergunto-me se o Almirante Gouveia Melo ou o José Seguro ou o André aceitariam estar aqui na CNN com 2 apoiantes meus. Pergunto-me se aceitariam. Eu tenho a dizer que este Chicão... Eu nunca prestei atenção a esta figura, não é? Como digo, é um busto do regime, é uma fraca figura, uma figura totalmente irrelevante à nossa história política. Mas hoje fiquei com uma impressão do seu caráter, que é... bem, isto aqui é um cínico. Uma pessoa que faz uma pergunta destas é um cínico. E mais, é um sonso. Porque o que ele está a fazer é... Quer dizer, um sujeito que passou a entrevista toda a insultar o André Ventura, como nós acabámos de ver. E depois diz, não, mas senhor André Ventura, o senhor tem que ver que nós estamos só a fazer perguntas. Nós estamos aqui só... o senhor não se pode indignar com as nossas perguntas. Mas isto não são perguntas. São perguntas que têm pressupostos falaciosos. São insultos. Chamaram-lhe Mussolini... chamaram-lhe antidemocrata, disseram que ele está a fazer um aproveitamento político só para passar as bandeiras do Chega, disseram que ele cresceu à base das fake news, e se o homem mostra algum desagrado, pois a culpa é dele. Quer dizer, estas pessoas que insultam e depois ficam muito escandalizadas quando as pessoas chamam o insulto por aquilo que é e respondem adequadamente, até, a minha opinião, com bastante contenção, isto é de uma falsidade, de uma hipocrisia, de um cinismo. Quer dizer, isto é um sujeito que não acredita em nada. É um sujeito que está nitidamente a ter uma posição mentirosa, falaciosa e de má fé, e depois se dá a estar de, enfim, grande defensor da urbanidade e da educação política, quando passou a entrevista toda a insultar vergonhosamente André Ventura. Enfim, é um anão político. Este sujeito é um anãozinho político. Político e moral. O facto das pessoas, por vezes, divergirem de si, não faz de si uma vítima do regime democrático, até porque as pessoas, em grande número, acabam em urnas por votarem em si. Francisco, agora, só lhe quero dizer uma coisa, acho que o André, só para terminar, não estou habituado a entrevistas, não são entrevistas. André, não são entrevistas, não é uma entrevista. Isto é um ataque, vocês marcaram para atacar. Portanto, eu estou habituado a toda a divergência, eu passo o meu dia no Parlamento em divergência. Pronto, André, uma coisa é divergência, outra é ataque persecutório, e isso não é bonito. Acho que isso não é bonito. Acho que não tem perfil para se vitimizar e deve rever os ensinamentos de Copérnico e Galileu, porque a Terra gira à volta do Sol, não gira à volta de si. Bom, mas hoje agora, sobre o vai ao Veta... Mas foi que me convidaram. Claro que sim. Vocês vejam a estupidez desta afirmação. Quer dizer, convidam o André Ventura para a entrevista e depois dizem uma coisa destas. Então, se uma entrevista a um candidato presidencial é para quê? Não é para falar dele. Isto é um voto pessoal. Quer dizer, são as únicas eleições que o voto é pessoal. Quando o André Ventura vai lá para as legislativas, vai como representante de um partido. E da bancada parlamentar desse partido. Agora aqui é um voto pessoal. Quer dizer, obviamente isto é para falar dos candidatos. E o Chiquinho, sai-se com esta, não é? Eu às vezes não percebo se o sujeito tem mesmo, enfim, falta de princípios morais ou apenas uma inteligência muito baixa. Talvez sejam mesmo as duas, não são mutuamente exclusivas. Pelo contrário, o Olavo Carvalho até diz que a maldade e a burrice são uma e a mesma coisa. Eu, francamente, não tenho grande vontade de continuar esta entrevista. Eu não tenho grande vontade de continuar, francamente. Não acho que, francamente, foi um desrespeito total que a CNN teve comigo hoje e com o Chega. Eu acho que ficávamos por aqui. Pronto, mas francamente, eu não quero dar nenhum espetáculo hoje ao país. Está a dar uma de Miguel Prata Rojas. Eu, francamente... Não é isso. É porque senão não é uma entrevista. Podíamos ter dito assim, olha, vamos para o debate. E eu vou para um debate. E eu venho para um debate. Agora, não para isto. Isto é pura perseguição. Acho que, sinceramente, não faz muito sentido. Então, vou começar. O André Ventura já deixou claro que se quer ir embora. Aliás, vê-se até na sua expressão facial. E ele verbalizou isto. E agora, neste segmento final, vejam a primeira pergunta do Chicão, que ali aflito para continuar, não é? Porque parece uma criança que quer fazer o joguinho, agora vai ao Veta. Olhem qual é a primeira pergunta. Salazar no Panteão Nacional. Veto.
Ele sabe que isto é populismo insultuoso. E é por isso que fez essa pergunta. Bom, e agora entra o segmento final da entrevista e o Pedro Costa com mais uma pérola de educação e de respeito em relação aos seus oponentes políticos. Porque é o que ele é. Ele apoia a candidatura do António José Seguro, portanto o André Ventura é um oponente político. Vejamos esta linda pergunta, esta linda observação. Isto foi a escolha que a CNN fez de pergunta. Portanto, das milhares de perguntas que receberam, imagina, esta foi uma escolha absolutamente isenta, absolutamente imparcial. Já respondeu aqui que queria ser presidente. Eu gosto desta postura, sim senhor. É uma postura bonita. Por parte Bom, de quem, momento final. Pedimos quer. também a todas Isto depois, as candidaturas. ou seja, e ainda aconteceu outra coisa engraçada. É que depois de me fazer esta pergunta ao tempo todo, calhou esta pergunta também. Lá está. Na parte final. Não calhou mais nenhuma. Foi só esta. Foi esta Podemos a seguir ver todas as perguntas. Era interessante. Confesso que tinha escolhido outra. Eu sugeri porque berra tanto. Era foi uma das interessante. perguntas. Porque berra tanto. Desculpa Essas lá. perguntas, como imagina, não Para passariam. mim, André Ventura. Não, desculpe. Para mim acabou. Pronto, vai abandonar, já tinha feito essa... A todos, agradeço-vos muito. Essa Para ameaça. para estes ataques assim, não todos. Não são ataques. André Ventura, obrigado de qualquer forma por ter estado connosco e termos terminado desta forma, no mínimo, mediática esta entrevista. Fica por aqui a primeira entrevista especial do Verdade e Consequência com Francisco Rodrigues dos Santos e Pedro Costa. Boa noite. Notem o sorriso escarninho de contentamento e o adjetivo mediática, sugerindo que o André Ventura saiu para dar um show, para dar um espetáculo, para ganhar votos com isso. Reparem uma coisa, esta afirmação do Pedro Costa, em si, ele até diz aquele tom de chalaça, se fosse num contexto amigável, poderia passar eventualmente. O problema aqui é que o André Ventura estava farto, pelos motivos que aqui foram expostos e são visíveis para todos, estava farto. Isto foi a gota em cima do copo. E ele, obviamente que isto é uma entrevista amigável, aquilo não é dito com simpatia ou com o mínimo de consideração. É mais uma farpa para insultar, a somar a todas as outras precedentes, e portanto André Ventura simplesmente fartou-se. Toda a gente tem o seu ponto de ruptura e muita paciência teve ele, como eu acho que quem me está a ver concordará certamente. Ainda há bocado ouvi o Pedro Santana Lopes dizer isso, eu próprio concordo com isso. Eu teria saído daquela altura da carne picada. É uma imagem feíssima e o seu intuito é insultuoso e desprestigiante, é mesmo para denegrir o Chega e o pensamento do André Ventura. Muito bem fez ele em sair e, como digo, até pecou, é por tardio. E agora estas pessoas vão se sujeitar a uma coisa que eles nunca pensaram, que é o julgamento da opinião pública contra este jornalismo, tal jornaleixo, que isto parecia um programa do Aleixo, parecia uma comédia negra, porque uma virtude o André Ventura tem, e isto as pessoas, mesmo que não são do Chega, volto a dizer, não lhe podem negar. Ele desmascarou completamente a parcialidade, a vileza e, enfim, a degradação profissional e até moral destas pessoas do sistema. Prosseguimos com esta notícia de Garcia Pereira, que apresenta queixa e pede a extinção do neofascista Chega por violação da Constituição. O advogado apresentou queixa ao Procurador-Geral da República e diz estranhar a inação do Ministério Público perante expressões públicas de um padrão reiterado de discriminação. E temos aqui a notícia do Folha Nacional, mais desenvolvida. O advogado e professor universitário Garcia Pereira apresentou uma queixa formal ao Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, pedindo que o Ministério Público ative os mecanismos legais que possam conduzir à extinção do Partido Chega. Tão democratas que eles são, não é? Querem extinguir o voto de 1.500.000 portugueses, qualquer coisa assim, o segundo partido mais votado, porque eles não concordam com esse partido. Vocês vejam bem a noção de democracia desta gente, a usar meios totalitários, meios tirânicos, meios ditatoriais, supostamente em defesa da democracia. E depois dizem que o Salazar é que se escondia atrás da polícia política e da repressão dos adversários. Isso era verdade, mas eles, pelos vistos, não são melhores. Ele não concorda com as afirmações do Chega e, portanto, quer proibir o Chega. Que grande democrata que ele é. Mas não é só o Garcia Pereira.
Também a Ana Gomes já o fez, por isso é que temos aqui esta fotografia dela juntamente com o Garcia Pereira, já o tentou fazer, mas sem sucesso. O Garcia Pereira a mim faz-me lembrar o Mr. Burns dos Simpsons, embora o Mr. Burns fosse uma relíquia e uma espécie de um dinossauro, uma múmia do capitalismo mais caricatural, o Garcia Pereira é essa mesma relíquia, vivendo num anquilosado conformismo de outrora, dos tempos passados, mas desta vez do radicalismo esquerdista mais extremado e mais ridículo. Mas reparem como eles são fisicamente parecidos. E curiosamente até há uma passagem que eu descobri do Mr. Burns a falar, a ter uma audiência com o Fidel Castro, coisa que certamente o Garcia Pereira não desaprovaria. Ele próprio gostaria de ser uma espécie de Fidel Castro, ou, pior ainda, Mao Zedong português, não é? Um partido maoísta de uma esquerda completamente assassina e violenta. Vejamos essa passagem dos Simpsons. Comrades, our nation is completely bankrupt. We have no choice but to abandon communism. I know, but we all knew from day one this mumbo jumbo wouldn't fly. I'll call Washington and tell them they won. But Presidente, America tried to kill you. They're not so bad. They even named a street after me in San Francisco. It's full of what? Presidente, 3 men are here to see you. They claim to have $1 trillion bill. Ay, caramba! Oh, so the island's not for sale, eh? Well, will you at least permit us to live in your socialist paradise? You're talking about Cuba? Exactly. All we ask is preferential treatment because of my fabulous wealth. May I see? Oh, see with your eyes, not with your hands. Please, we are all amigos here. Mr. Burns, I think we can trust the president of Cuba. Now give it back. Give what back? E portanto o que eu tenho a dizer sobre isto é que quem usa meios ditatoriais para defender a democracia não se pode chamar democrata. Isto é a mesma coisa do Maquiavelo. A sua célebre passagem no Príncipe, na verdade ele nunca escreveu ipsis verbis, mas o sentido é esse de que os fins justificam os meios. Ora, nós inventamos um adjetivo para isso, que é maquiavélico, que significa uma coisa perniciosa, maligna e indesejável, precisamente porque não se pode defender uma doutrina só nos seus fins e não nos seus processos. Portanto, se nós somos democratas por princípio, também temos de ser democratas na prática democrática. E não se pode pedir a legalização de um partido em nome da democracia, ou da suposta democracia. Não se pode usar meios antidemocráticos para supostamente defender a democracia. Há um nome para isto. E o nome que isto tem é despotismo e ditadura. A melhor resposta que foi dada ao Garcia Pereira foi esta publicação de Alberto Gonçalves, cujos programas eu recomendo vivamente, e até os livros. Ele tem um livro excelente precisamente sobre a ameaça comunista em Portugal, e que escreveu aqui uma analogia que eu considero certeiríssima, perfeita. O Dr. Garcia Pereira quer extinguir o Chega, por, entre muitos outros motivos, discurso de ódio. O Dr. Garcia Pereira mandou por décadas no PCTP-MRPP, que em cada cartaz pedia a morte de quem calhava, dos fascistas, dos traidores, da Troika. Não era bem discurso de ódio, eram apelos à carnificina, que só nunca ocorreu porque, para nossa sorte, o Dr. Garcia Pereira nunca mandou nisto, apesar de um percurso político longo e miserável, uma escolha de palavras exemplar. O Dr. Garcia Pereira lembra Linda Lovelace, a atriz de Garganta Funda, que tentou liderar uma campanha moral contra a pornografia, com a diferença de que Linda Lovelace era muito mais respeitável do que o Dr. Garcia Pereira. Quer dizer, estes pornógrafos arrependidos, ou neste caso, este sujeito que tem estes cartazes que aqui estão a ver, morte aos traidores, agora serem os grandes campeões, os grandes paladinos da democracia, da tolerância e de serem contra o discurso de ódio, quer dizer, isto é ainda muito menos respeitável, mais ridículo e mais surreal até do que a história da Linda Lovelace. Portanto, o Garcia Pereira é o Garganta Funda português. Mas vejam-se aqui mais exemplos da violência do bem. Esta sujeita do MRPP também, com estes cartazes digníssimos, não é?
profundamente democráticos e pacíficos de que se deve matar a Troika, derrubar o governo de traidores, morte ao governo, quer dizer, o governo de traição nacional PSD-CDS, morte ao governo. E mais, há aqui a questão destes cânticos do Bloco de Esquerda, podem ver perfeitamente, é a Mariana Mortágua e as suas acólitas do Bloco de Esquerda, está ali a Marisa Matias, a Catarina Martins, a cantarem o seguinte: ó meu rico Santo António, ó meu santo popular, leva lá o Bolsonaro para o pé do Salazar. Vejam lá aqui quem é que são os tiranos e quem é que são os pacifistas e os amigos da tolerância e da democracia. Mas Bolsonaro sofreu uma tentativa de homicídio, a qual escapou por pouco, e vocês têm a imagem do homem deitado numa cama de hospital, uma facada que ele levou, que ainda hoje tem de ter tratamentos por causa disso. Isto não é discurso de ódio, isto não é incentivo à violência, isto é perfeitamente tolerante, democrático e pacífico. É o que eu chamo a violência do bem. Finalmente, e para terminar, uma recomendação. Eu recomendo o documentário Fake Judge, de Sérgio Tavares, disponível no canal do Sérgio Tavares, que eu nem conheço, e eu estou aqui no meu canal a recomendar outro canal, porque acho que isto é uma coisa valiosa, bem feita e importantíssima. Aliás, eu tenho que fazer um vídeo sobre isto, porque as declarações de Sérgio Moro e do Ministro da Suprema Corte, Fux, são importantíssimas acerca do caso da condenação do Bolsonaro, e ninguém lhes deu atenção em Portugal. Há uma incompetência absoluta do Supremo para julgar aquele caso, por vários motivos processuais penais que são apontados e que qualquer jurista entende que são válidos. Mas, para além disso, este documentário até vai mais atrás e mergulha nas raízes profundas da corrupção do Brasil, dos compadeios entre governo, portanto, poder executivo e poder judicial, e é uma vergonha completa, é um descrédito completo às instituições que isto esteja a acontecer. Neste momento não se pode dizer que o Brasil seja um país livre e democrático, porque a separação de poderes é totalmente inexistente. Eu até ouvi Miguel Sousa Tavares dizer que o Trump está a destruir a democracia americana porque está a quebrar as barreiras entre o judiciário e o poder executivo. Eu não conheço um caso em que isso seja verdadeiro. E se isso são fake news, quer dizer, isso é total fantasia dos comentadores políticos portugueses que não falam dos assuntos que realmente interessam e das violações aos direitos humanos e ao processo penal, ao Estado de Direito Democrático flagrante, que é o caso do Brasil. Disso ninguém fala e acusam o Trump de fazer precisamente as coisas que eles calam nos outros. Faz lembrar um bocadinho aquela história de nós falarmos sempre de islamofobia e que a religião muçulmana é muito perseguida no mundo, quando o que nós estamos a assistir é massacres de cristãos na Nigéria, em vários países africanos, e isso não há nada, não há uma referência, não há uma indignação, não há quer dizer, informação que passe sobre isso, não há no mainstream, porque nestas chamadas redes de desinformação, nisto que são as supostas fake news, é que passam os conteúdos verdadeiros, como espero que concordem aqui no meu canal. E eu agora vou fazer, antes de passar aqui o documentário do Sérgio Tavares, vou fazer uma coisa que acho que só fiz uma vez, e é um apelo para subscreverem, se gostarem dos conteúdos, para subscreverem. O canal está mais ou menos agora a fazer um ano, foi a 4 de novembro do ano passado, penso eu, por aí, que eu comecei a levar isto a sério. Tinha só os vídeos de música clássica. Eu não posso fazer a tempo inteiro, eu tenho a minha profissão, como sabem, sou professor, mas gostaria agora de apostar nisto mais a sério, ter um crescimento mais forte. Cheguei ontem, ou hoje mesmo, aos 500 subscritores e, portanto, eu estou convencido que isto agora vai ser a multiplicar e podemos ter aqui uma coisa, enfim, mais forte, uma voz, enfim, de maior peso dentro aqui do mundo
virtual, mas quem sabe até fora dele. E se gostam dos conteúdos, se acham que vale a pena, eu proponho, sugiro-vos que, bem, ponham o like, deixem comentários, partilhem os vídeos e façam as vossas críticas, as vossas sugestões, que é para juntos crescermos e melhorarmos. Foi a Semana Ácida. Até à próxima.